Olá, queridos alunos, meu nome é Nadine Salomon, eu sou professora de Direito Processual Civil aqui no Rico Domingues e a dica muito rápida que eu trago hoje para vocês é a respeito do litisconsórcio. Ao final a gente vai resolver uma questão de concursos públicos atual a respeito do tema e vocês vão ver junto comigo que esse assunto pode ser muito mais tranquilo do que ele parece, né? A primeira observação que eu tenho a trazer para vocês é que a gente não pode confundir o conceito de litisconsórcio com o conceito de cumulação subjetiva. As pessoas tendem a conceituar o litisconsórcio como a presença de duas ou mais pessoas em um dos polos da ação judicial. Pois bem, essa pluralidade de sujeitos diz respeito ao conceito de cumulação subjetiva. Para essa acumulação subjetiva se caracterizar também como um litisconsórcio, é preciso que haja uma afinidade de interesses entre essas pessoas que estão dividindo esse polo da ação judicial, tá certo? Então, por exemplo, num caso de uma ação de consignação em pagamento, em que A esteja litigando contra B e C e que haja justamente uma dúvida a respeito de quem efetivamente configura o credor dessa dívida, a gente pode observar aqui que não há uma afinidade de interesses entre B e C nesse específico caso. Eles, inclusive, têm interesses antagônicos nessa situação. Então, apesar de haver aqui uma acumulação subjetiva no polo passivo dessa ação, a gente não pode falar que nesse exemplo há um litisconsórcio. Agora, se a gente trocar esse exemplo de consignação em pagamento, a gente trabalhar um exemplo de uma ação de cobrança, em que A esteja litigando contra B e C e esteja aí pleiteando a cobrança de uma dívida assumida por ambos, tanto por B quanto por C, a gente tem aí um exemplo clássico de uma acumulação subjetiva que também é um litisconsórcio, porque B e C ostentam aqui uma afinidade de interesses na resolução da causa no mesmo sentido, né? Ainda trouxe para vocês, para a gente trabalhar muito rapidamente, algumas classificações possíveis na doutrina a respeito do litisconsórcio. Geralmente o litisconsórcio é classificado tomando como base esses critérios aqui diferentes, né? Se a gente tomar como base, por exemplo, a posição processual, a gente pode dizer que o litisconsórcio é ativo quando esses dois ou mais sujeitos compõem o polo ativo da ação. O litisconsórcio é passivo quando há dois ou mais réus dividindo o polo passivo dessa ação. E o litisconsórcio é misto ou também chamado de recíproco quando há duas ou mais pessoas em ambos os polos da ação judicial. Também, se a gente utilizar como critério o momento de formação do litisconsórcio, a gente pode dizer que o litisconsórcio é inicial ou ulterior. O litisconsórcio é inicial quando a gente já observa a sua formação desde o ajuizamento da petição inicial. E o litisconsórcio vai ser ulterior se ele for formado no curso do processo, que é uma situação um pouco mais difícil, né, mais rara de se encontrar na prática. Se a gente levar em consideração a obrigatoriedade de formação do litisconsórcio, a gente pode classificar o litisconsórcio em facultativo ou necessário. O litisconsórcio facultativo é aquele meramente autorizado pela legislação, que vai se formar pela conveniência e oportunidade das partes. E o litisconsórcio necessário, por outro lado, é aquele exigido pela legislação ou pela natureza jurídica daquele direito controvertido ali naquela ação. Então, o litisconsórcio, né, necessário é exigido pela lei para adequada configuração da legitimação das partes naquele polo passivo ou polo ativo, por exemplo. Com relação à uniformidade na solução da causa, a gente pode dividir o litisconsórcio em simples ou unitário. O litisconsórcio vai ser simples
se o magistrado não tiver que solucionar aquela causa da mesma forma para todos os litisconsortes. Ele pode dar uma solução ao caso diferente para cada uma dessas figuras. E o litisconsórcio unitário é aquele em que o magistrado se vê obrigado a trazer uma solução uniforme para todos os litisconsortes que dividem aquele polo da ação. Vamos resolver uma questão sobre o tema? Trouxe uma questão da banca FCC de 2017 e pede ali para a gente analisar em matéria de litisconsórcio o que é correto afirmar. A letra A diz: o litisconsórcio é simples quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver que decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes. Não, né? Eu acabei de falar. Esse conceito que a assertiva A traz é justamente o conceito de litisconsórcio unitário. O litisconsórcio simples é aquele litisconsórcio em que o magistrado não tem que dar necessariamente a mesma solução para o caso para todos os litisconsortes. Então está errada a letra A. A letra B fala que no litisconsórcio unitário, os atos e omissões de um dos litisconsortes, benéficos ou prejudiciais, estendem-se aos demais litisconsortes. Pois bem, para a gente resolver com mais tranquilidade esse específico item, é preciso que a gente conheça a redação do artigo 117 do CPC de 2015. Ele diz que os litisconsortes serão considerados, em suas relações com a parte adversa, como litigantes distintos, exceto no litisconsórcio unitário, caso em que os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar. Vamos voltar para a questão. Ali diz que no litisconsórcio unitário, os atos e omissões de um dos litisconsortes, benéficos ou prejudiciais, estendem-se aos demais litisconsortes. A gente acabou de ver que não é bem assim. Os atos, eles podem beneficiar os demais litisconsortes, mas eles não vão prejudicá-lo, né? Prejudicar os demais litisconsortes. Então, a letra B está errada porque diz ali que os atos prejudiciais também se estendem aos demais litisconsortes. A gente sabe que não acontece. A letra C diz: o litisconsórcio necessário por força de lei é sempre unitário. Não, né, gente? Eu acabei de falar para vocês e trabalhar várias classificações a partir de critérios diferentes. Com relação à obrigatoriedade de formação, por exemplo, pode ser litisconsórcio facultativo ou necessário. Já partindo-se para um outro critério, que é o da uniformidade da solução da causa, eu trabalhei a divisão entre simples e unitário. Então, a gente pode verificar, sim, por exemplo, um determinado caso em que aconteça um litisconsórcio necessário simples ou um caso em que a gente observe um litisconsórcio necessário unitário. Então, a letra C diz que o litisconsórcio necessário por força de lei é sempre unitário? Não é bem assim. Essa letra C está errada. A letra D fala: nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos que devam ser litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo. Se vocês lerem junto comigo aqui a redação do artigo 115, parágrafo único, vocês vão ver que a letra D é a letra que é para ser assinalada na questão, porque ela corresponde exatamente ao que disciplina o parágrafo único de 115. Diz ali que nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos que devam ser litisconsortes dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo. Como eu falei antes, quando eu conceituei o litisconsórcio necessário, é aquele determinado por lei ou a gente consegue inferir aí da relação jurídica de direito controvertida naquele específico caso. E o litisconsórcio necessário, ele vai compor a adequada legitimação daquela específica causa. Então, diante de uma situação, eventualmente, que o autor não requereu a citação de todos os litisconsortes necessários, é preciso que essa citação ocorra, ela seja determinada, efetivada, porque senão a causa não vai poder ser julgada. Se não for realizada a citação de todos os litisconsortes necessários, como diz aqui a redação legal, o feito vai acabar sendo extinto sem resolução de mérito. Então, é importantíssima essa redação do parágrafo único, artigo 115. A alternativa aqui que nós devemos assinalar nesse exemplo é a alternativa D. Eu espero ter esclarecido algum ponto aí um pouquinho mais obscuro com relação ao tema para vocês.
Agradeço a atenção e aguardo para as próximas dicas aí em diante. Obrigada, bons estudos.